Vamos lá, queridos e queridas, belezinha? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre sequências. É importante dar uma analisada um pouco em sequências antes da gente entrar em notação de somatória e etc. Tá bom? Eu vou dar um resumão, eu vou falar um pouco sobre sequências, tanto sequências aritméticas quanto sequências geométricas. Mas beleza, mas o que é uma sequência? É uma lista ordenada de números. Simples assim. Então, existe, por exemplo, eu tenho um conjunto, existe a diferença de eu ter um conjunto, por exemplo, 1, 2 e 3, isso é um conjunto finito, tá? E eu ter uma lista ordenada de números, 1, 2, 3, por exemplo. Essa é a diferença. E quando a gente está falando sobre sequência, estamos tratando que essa sequência de números, elas têm que ser ordenadas. Então, por exemplo, 1, 3 e 2, por exemplo, não é ordenado. São 3 números, é uma sequência de números, tá? São sequência no sentido que você tem uma ordem, né? Mas só que eles em si não são ordenados, eles não têm uma ordem precisa. Quando eu digo sequência, é que tem um número atrás do outro, só que eles não estão ordenados em seus valores, tá? Essa é a diferença do que eu estou querendo dizer. Então, assim, existem sequências que elas são finitas. Então, por exemplo, 1, 2 e 3 é uma sequência finita, ou seja, ela tem fim. Agora, se eu fizer assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 pontinhos, né? Neste caso, 4 pontinhos para ser mais exato. Né? Então, quer dizer que eu tenho uma sequência infinita. São 3 ou 4 pontos? São 3 pontos só, não são 4 pontos não. É uma sequência infinita. Não quer dizer que eu chegue até o infinito, porque como diz o nome, infinito não tem fim. Mas ele é uma sequência que, você pode continuar contando e contando e contando que talvez um dia, quem sabe, você chegue no infinito. Infinito não chega, mas pode ir indo que uma hora você chega lá, tá? E como eu disse, existem duas coisas que nós estávamos tratando, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma sequência de números iguais? Pode. Os exemplos que tem aqui no livro, inclusive, que eu vou passar para vocês. Então, por exemplo, eu tenho a sequência aqui de AN, né? Então, essa é a minha primeira sequência. AN de N. Quando eu estou dizendo isso, eu quero dizer o quê? Quando eu estou colocando este númerozinho aqui embaixo, é que eu estou falando sobre a ordem. Qual que é a ordem em cima desse bendito, desse meu número, tá bom? Então, aqui, a sequência desse daqui são os números pares. Não, pares não, perdão. São os números inteiros positivos. Tá? Então, por exemplo, aqui, qual que é a sequência? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante. Todos os números positivos, né? Os números inteiros positivos. E se eu tiver, por exemplo, aqui na B, um outro exemplo que passa aqui, por exemplo, 2N. 2AN, perdão, né? O número AN é igual a 2N. Igual a determinado valor vezes 2. Então, nada mais é do que 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Uma outra sequência que nós temos aqui que também é bem interessante é AN igual a 2N menos 1. Então, é 2 vezes o valor menos 1. Então, vai ser 1, 3, né? Porque é isso daqui menos 1. Então, 5, 7 e assim por diante. Veja que assim, você partindo dos 4 primeiros números, você tem uma ideia de como que é a sequência dos próximos, tá bom? Um outro exemplo também aqui, a D é AN, sendo qual for este número aqui na ordem, é igual a 3. Então, é 3, 3, 3, 3 e assim por diante. É só uma sequência de números 3, beleza? Ele é uma sequência, ok? Então, vamos colocar uma outra também, que é a E, que é a sequência E, né? Que é A de N. Então, qual que é o valor A dentro dessa sequência? Que esse N aqui é o índice dele, nada mais é do que menos 1 elevado a N. Então, assim, quando eu estou tratando de N, veja que o N é a ordem que eu estou tratando, desde o primeiro até
o seja lá qual for. Então aqui eu tenho uma sequência infinita também. Então, por exemplo, qual que é o primeiro número? O primeiro número é menos 1, porque é n elevado à primeira. 1, porque é n ao quadrado. Menos 1, n ao cubo. 1, n à quarta potência. E assim por diante. A mesma coisa aqui, um último exemplo que eu vou dar aqui, que é o f, tá? Que é o an, né? An, qual que é o número deste a? 2 elevado a n menos 1. Então eu tenho simplesmente uma sequência de números elevados. É uma função exponencial, ao qual o que está modificando é o n menos 1. Então o primeiro, que a gente sempre começa pelo 1, menos 1. Então o número elevado a zero é 1. Okay? Qualquer número elevado a zero é 1. Logo depois disso é o 2. Depois disso é o 4. Depois o 8. E assim por diante. Beleza? Porque essa sequência aqui ela começa no número 0, por isso que ele tem este bendito deste valor. Ok? Eu acho que eu não vou me prolongar muito, tá? Aí no próximo vídeo eu já vou falar sobre sequências aritméticas e sequências geométricas, que nós temos que falar sobre sequências aritméticas, geométricas e também temos que falar sobre sequências definidas recursivamente. Beleza? Até mais.